Paraibanos e paraibanas, já estamos no ar. Por você e para você aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Que prazer, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez nesse começo de semana, sempre com as entrevistas mais palpitantes e que repercutem durante toda a semana na televisão paraibana, graças, claro, à sua companhia e à sua audiência. No programa de hoje, a entrevista será com o presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Cagepa, Marcos Vinícius, e tem muitos temas para a gente conversar. A começar de uma João Pessoa que tem recebido muitos turistas nesse verão, além dos novos moradores de uma cidade em crescimento. A rede de abastecimento e de esgotamento da cidade tem acompanhado esse crescimento? Comporta essa demanda? Na pauta do programa também, as denúncias ou imagens de supostos esgotos clandestinos sendo despejados nas praias de João Pessoa. E como é que a Cagepa encara aquele desastre ambiental em Campina Grande, que nos acompanha agora pelo canal 7 na Rainha da Borborema, no Açude Velho, a mortandade de peixes, um caso que inclusive está sob análise do Ministério Público. Quais são as responsabilidades da Cagepa e de outros órgãos? Como é que a Cagepa está enfrentando essa situação? Que investimentos a Cagepa tem feito na rede de esgotamento sanitário das principais cidades da Paraíba, notadamente em João Pessoa? Como a companhia está trabalhando em relação aos problemas de abastecimento em algumas cidades do interior da Paraíba, algumas que vivem estiagem, outras que têm problemas com barragens para o abastecimento. Enfim, muitos temas, inclusive com o que está em andamento agora. A parceria público-privada do governo do estado, da Cagepa, com empresas para a exploração ou para a administração do saneamento básico de algumas cidades da Paraíba. Além de perguntas de colegas jornalistas da imprensa aqui do nosso estado e da sua participação e da sua interação nos nossos canais de comunicação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid, essa é a TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos! De volta já, paraibanos e paraibanas. O programa Hora H você pode acompanhar além do canal 10 em João Pessoa, canal aberto, canal 7 em Campina Grande, compartimento da Borborema, também no YouTube. Pode acompanhar agora no YouTube, youtube.com/TV Norte Paraíba. Está aí na sua tela para você mandar sua mensagem, para você interagir e também para você compartilhar com quem quiser. A partir de agora, essa entrevista que a gente vai começar com o presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a Cagepa, Marcos Vinícius. E pode interagir também nos nossos canais de interação. Comigo você pode falar, mandar sua mensagem no direct, no Instagram, @EronCid. Será um prazer falar com você. Como está sendo um prazer receber aqui o doutor Marcos Vinícius, presidente da Cagepa, já há 7 anos e 1 mês. Doutor Marcos Vinícius, boa noite. Boa noite, Heron. Agradecer à TV Norte Paraíba por estarmos aqui no Hora H, prestando contas à comunidade, à sociedade paraibana como um todo, exatamente há 7 anos e 1 mês nessa segunda passagem. Muito trabalho. Muito trabalho, muito desafio e ao mesmo tempo muita responsabilidade, porque... É um cargo difícil? Eu diria que é bastante, porque nós lidamos com um bem essencial à vida humana, principalmente e extremamente escasso no estado que nós vivemos, né? Você tem aí 4/5 do território paraibano dentro do semiárido brasileiro. Então é uma questão extremamente desafiadora você levar água e levar um direito de um cidadão que mora no mais longínquo a cidade, no mais longínquo distrito, né? E que muitas vezes ao longo do tempo eles foram relegados a um segundo plano. Então, esse desafio de levar dignidade, de levar vida, de garantir que as pessoas que moram nas cidades, nos distritos, tenham o mesmo direito de se desenvolver, ou que a cidade possa desenvolver suas aptidões da mesma forma que as maiores cidades do estado, que hoje tem grande parte delas o seu sistema de abastecimentos regularizados. Abastecer um estado que tem problemas de ter
A matéria-prima, que é a água, é um desafio a mais, né? Bastante. E além da questão da matéria-prima, você tem um outro desafio. Você tem um solo extremamente rochoso. Estamos em cima de um cristalino. Tirando algumas exceções, ali na região de Souza, onde nós temos, né, um vale e outras regiões, praticamente você tirando aqui do Baixo Paraíba, onde nós temos sedimento, o restante todo estamos tratando de cristalino. Então, além disso, são obras mais caras, porque você vai ter que ajustar, buscar novas tecnologias, detonar muitas vezes rocha. Eu discutia no dia de hoje pela manhã uma obra que nós estamos fazendo em São João do Cariri de esgotamento sanitário. Cariri, paraibano. Imagine você dentro de São João do Cariri ter que fazer rompimento de rocha, muitas vezes com rua, com cuidado com a população, né? Você vai estar trabalhando ali com explosivos. Então, são desafios, eu diria, que das mais diversas naturezas, mas bastante interessantes. Fique à vontade, senta aqui conosco para essa conversa que é muito pertinente, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo, que a gente vai avançar mais, mas eu gostaria de fazer uma pergunta remontando ao passado. Eu lembro que nos governos anteriores houve um empréstimo da CAGEPA para equilibrar suas contas internas. Qual é hoje a realidade econômica da CAGEPA? Que é uma empresa, mas é uma empresa ligada, vinculada diretamente ao Estado, que precisa ter viabilidade econômica e, ao mesmo tempo, sem se desprender do seu papel social. Heron, eu diria que a CAGEPA passa, assim como todo o estado da Paraíba, pelo seu melhor momento. Se nós olharmos os números da companhia, nós temos o menor nível de endividamento de todas as empresas públicas estaduais. Entre o nível de endividamento da empresa e aquilo que nós temos de receita é apenas 12,5%. Então, você vê que é minimamente alavancada. Isso nos permitiu, você citava aqui na abertura, tratar de PPP. É exatamente por isso que nos permite buscar o parceiro privado, porque o parceiro privado ele não vem se a gente não tiver condição de pagar para ele desenvolver o seu papel. Ele só vem com estabilidade financeira. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o trabalho e as ações que a gente vem desenvolvendo nos permite ter, dentre as companhias co-irmãs mais próximas, eu não vou, obviamente, comparar com o Sabesp, que é outro nível de atendimento, né? Nós temos umas outras questões que envolvem, por exemplo, outras regiões do país que têm um outro poder aquisitivo, mas nós temos que entender que a tarifa ela tem que remunerar o custeio, o investimento e tem um outro detalhe, não, que é importante, ela tem um limitador, que é a capacidade de pagamento do nosso cliente. A CAGEPA, quando propõe a tarifa, ela leva em conta até que ponto esse poder aquisitivo do paraibano, essa renda per capita? Ela leva em conta numa questão que envolve um princípio básico do saneamento, que é a modicidade tarifária. Então, nós temos um limitador. Nós queríamos muito, Heron, pegar e ter hoje a capacidade de poder tirar 8,1 bilhões de reais de empréstimo para fazer 100% de esgoto nas cidades que nós atuamos. Esse seria o custo hoje? O custo hoje de investimento a preço de 2021. 8 bilhões. 8,1 bilhões. Repare, imagine pela lei de saneamento eu ter que pegar isso em pouco mais de 7 anos, até 2033, e colocar de uma vez na tarifa da população. Vou citar o exemplo de minha terra. Minha família de Caiçara, é oriunda de Caiçara. Nós fizemos o projeto, eu tenho um projeto da cidade como todo, de esgotamento sanitário. E, à época, em 2019, 2020, mais ou menos quando foi concluído, esse projeto ficou estimado, à época, em 22,5 milhões de reais. Muito alto para a realidade do município pequeno. Se eu fosse pegar e colocar só naquele município a tarifa, só ele pagar, só a população de Caiçara pagar, pouco mais de 8 mil habitantes, 6 mil morando na zona urbana aproximadamente, nós teríamos uma tarifa de água e esgoto acima de R$270. Então, você pega uma população que hoje, a receita da companhia, 98%, ou ele paga a tarifa mínima em torno de R$55, R$56, ou tarifa social de 12%, como é que eu elevo de uma hora para outra para 270, sabendo que a população tem um limitador? Por isso que quando o Estado da Paraíba, em 2020, propõe e a Assembleia aprova as micro-regiões, criando um elo entre esses municípios de compartilhamento de estruturas, de compartilhamento, inclusive de resoluções de despesas, permite que esse custo se dilua para todos pagarem, ou seja, do grande ao pequeno, todos vão ter direito e todos vão pagar a mesma tarifa.
para que a gente tenha, inclusive, dentro desse processo, um processo de justiça social. O que é que adianta eu colocar uma rede de esgoto na frente da rede da população e a população não poder pagar, Heron? O que é que adianta eu ter um processo de coleta e tratamento de esgoto, de água disponível, se a população não pode fazer uso? Então, por isso que nós temos a tarifa social, que é uma política pública extremamente importante para os mais vulneráveis. Por isso que nós temos uma capacidade hoje, e veja que importância, Heron, de você ter um governo do Estado. Muitas vezes eu sou questionado, Marcos, por que não privatiza? Eu discuti, esse período é extremamente, eu diria, aparece nesse momento, nesse ano que nós estamos vivenciando, é um período extremamente interessante, em que surgem aquelas propostas milagrosas. E especulações, né? Para resolver problemas complexos com solução simples. Problema complexo, não tem que se debruçar em cima dele, discutir o problema, entender a causa e trabalhar no planejamento para a resolução. Por que não privatiza? Porque não tem ambiente político para isso, não tem viabilidade para isso, ou porque não é prioridade de governo? Eu diria que... Ou não é bom para o serviço? Eu vou responder essa sua pergunta com um exemplo. Quando nós discutimos com o governador João Azevedo, com o secretário Deusdedito Queiroga, a discussão de como iríamos trazer água e universalizar a parte de abastecimento d'água, esgotamento sanitário, isso é uma discussão que vem de longas datas e a gente vem trabalhando sobre isso. Nós discutimos, por exemplo, como trazer investimentos, como tirar empréstimos para poder pagar. A lei hoje do saneamento exige que qualquer investimento que a Cagepa tire, ela vá buscar a remuneração, ela pague e exclua na tarifa. Agora, vamos pegar o exemplo das duas grandes adutoras, Heron, que o governo do Estado, por meio da Cagepa, está construindo hoje na Companhia de Água e Esgoto da Paraíba. Nós estamos falando em mais de 700 quilômetros de adutoras. Eu vou pegar uma que esperamos até o final de março agora entregar. Transparaíba, Curimataú, primeira etapa. Nós saímos ali de Boqueirão, abastecemos Boqueirão, seguimos Boa Vista, vamos por dentro Soledade, aí seguimos Cubati, Sossego, subimos para Picuí. Curimataú. Até Frei Martinho. Essa adutora está nos custando hoje perto de 300 milhões de reais. Imagina você pegar 300 milhões de reais, Heron, e distribuir somente entre essa população que colocar. Se a Cagepa fosse tirar o custo disso, 300 milhões, quanto ficaria para essa população? E repare que nós estaríamos onerando aquele cidadão que mora em Frei Martinho, que é a última cidade, que muitas vezes tem a menor capacidade de poder pagar. Ele ficaria com a tarifa, por exemplo, de um cidadão que mora numa área nobre da capital do estado. E quem paga essa conta? E aí foi que nós conseguimos fechar. E repare, nós não estamos aumentando uma ligação. Por quê? Porque nós estamos dando segurança hídrica a esses municípios. Essa segurança hídrica permite, por exemplo, que Cuité, que passou muitas vezes 7 anos sem água, tenha água permanente e possa, por exemplo, quase 1000 lotes que tem lá para serem liberados, sejam liberados para gerar a construção civil. Veja o quanto de liberar Frei Martinho, por exemplo, da prefeitura está com carro-pipa para abastecer a cidade. Da mesma forma, Picuí. Veja o quanto de desenvolvimento, o quanto de economia trazemos. O senhor está dizendo isso para dizer que é mais viável manter o sistema como está, socialmente falando? Não socialmente só, mas repare qual foi a lógica. O governo do Estado fez a política pública do saneamento, ela não é privatizada, mesmo que a empresa, qualquer empresa seja, ela é responsabilidade do Estado executar e dos municípios também. O Estado continua tendo controle. Continua tendo controle. Então, na hora que o Estado diz, eu tiro o empréstimo, a Cagepa, que tem a expertise, executa e acompanha a obra, e depois o Estado transfere esse ativo que é dele para dentro da companhia, eu não onero a tarifa, porque o Estado está pagando com imposto para levar a política social e de desenvolvimento para todo o Estado. Porque o cidadão que está em Frei Martinho, Heron, tem o mesmo direito de tomar água como o cidadão que está em qualquer cidade do Estado que tem garantia hídrica, como João Pessoa, por exemplo. Com essa resposta eu vou para o intervalo, mas fazendo uma pergunta. Essa água que o cidadão da Paraíba toma, o que é que atesta que é uma água de qualidade? Quais são os parâmetros químicos, enfim, as regras que fazem com que se possa beber na Paraíba uma água de qualidade ou não? E tem perguntas
sobre esse momento que está vivendo João Pessoa. Vez por outra tem denúncias e imagens de despejo de esgotos nas praias da capital paraibana. Caso de Campina Grande, mortandade de peixes no Açude Velho. De quem são essas responsabilidades? Qual é a parte da Cagepa? Quais são as outras partes? João Pessoa está crescendo. Além de muitos turistas, muitos novos moradores, novos empreendimentos. A cidade aguenta isso do ponto de vista do abastecimento e do ponto de vista do esgotamento sanitário. O que tem sido feito? Que investimentos? São perguntas que logo depois do intervalo quem responde é o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius. Então, não saia daí, paraibanos e paraibanas, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas, já estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje, entrevistando o presidente da Cagepa, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Marcos Vinícius, nosso entrevistado. Presidente, recentemente, ou pelo menos nesse mês de janeiro, no veraneio, tem surgido muito nas redes sociais imagens e até denúncias de despejo, ou suposto despejo de esgotos irregulares ou clandestinos em praias de João Pessoa. E são imagens que chamam muito a atenção, principalmente nesse que o senhor definiu aqui de melhor momento da cidade. Então o turista chega aqui e de repente se depara ou com, em loco, com uma água escura descendo na praia, ou então com a repercussão dos vídeos e no mínimo fica inseguro. O que está acontecendo? O que é aquilo e de quem são essas responsabilidades? Que diagnóstico a Cagepa tem? Primeiro, deixar claro para toda a sociedade que está nos vendo e nos ouvindo, de que a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, ela detém rede de coleta de esgoto na região da orla de João Pessoa, né? Nas ruas, com capacidade de fazer a coleta de todos aqueles imóveis que estão ali edificados. Então, esse é um primeiro ponto para tranquilizar todos. Segundo, esse é um problema extremamente complexo, que envolve vários atores públicos, que envolve, inclusive, a própria sociedade no processo. Nós temos na cidade de João Pessoa, a nossa orla talvez um dos nossos maiores patrimônios naturais que nós temos. A orla hoje é um dos atrativos que nós temos para o turista, que garante a qualidade de vida da população que aqui reside, mas também daqueles que nós recebemos de braços abertos que vêm visitar a nossa cidade. Então, existe ali uma série de redes de esgotamento sanitário, existe redes de drenagem que pertencem à gestão, a rede de esgotamento sanitário é de responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, existem redes de drenagem. Então, nós trabalhamos com um programa que se chama Separador Absoluto. Água de chuva, água de piscina, água do telhado que nós coletamos na calha, água de rebaixamento de lençol freático, que nós chamamos, às vezes nós temos um prédio com subsolo, ele deve, pela norma, ser destinado à drenagem urbana, que tem a gestão e a sua execução pelos municípios. Esgotamento sanitário, que é o seu vaso sanitário, a água de cozinha, a água de banheiro, todas elas devem ser destinadas à rede de esgotamento sanitário administrada pela Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, que efetivamente tem a obrigação de coletar, transportar e tratar antes de dispor do meio ambiente. Então, hoje, vamos pegar ali, em frente a qualquer hotel, ali na orla do Cabo Branco, vamos pegar ali na rotatória, onde as UTPs nós temos ali, ele caminha pela orla, vai até a Maria Rosa. A Maria Rosa ela é bombeada e é jogada no bairro de Manaíra, sobe de novo a Rui Carneiro, passa ali por trás da Granja do Governador, depois vem pela frente, pela Rua do Capim, passa pela frente, vai para a Usina 1 na Beira Rio, vai por dentro dos expedicionários. A usina o quê? Uma estação de tratamento? Estação elevatória, que fica ali na Beira Rio. Inclusive nós reformamos, está muito arrumado, inclusive tiramos o odor característico que tinha ali, não existe mais. E dali a gente vai para uma estação de tratamento do Roger. Então, esse seria o destino correto. O que é que acontece? Existem, muitas vezes, por desinformação,
né? Muitas vezes as pessoas fazem suas obras, fazem a execução de determinadas situações e muitas vezes, por exemplo, não contratam um profissional habilitado na área de engenharia ou de arquitetura que tem o condão de fazer essa verificação. Então, qualquer imóvel que vai ser edificado, ele tem que pedir um estudo de viabilidade da companhia, ele tem que pedir a ligação à companhia de água e esgoto da Paraíba. E dali, o que é que muitas vezes se faz? Se joga na drenagem. Se joga no lugar onde era para ir apenas a água da chuva, a água... Que assim como os rios, como os córregos, como os canais de drenagem, tem a destinação natural deles. Isso é uma questão de topografia. Isso não é João Pessoa. Qualquer cidade do mundo funciona assim. Vai para o rio. Vai para o rio. E do rio vai para o mar. Né? Se você for para a Europa desse jeito, se você for para os Estados Unidos desse jeito, para qualquer lugar do mundo. Então o que acontece ali, tem muita gente que ou por desinformação ou por má fé pega o esgoto e coloca na rede que deveria ser só da água da chuva. Isso. Então, a pergunta é, mas a Cagepa consegue ter, por exemplo, alguém tem uma casa, ou fez a casa, ou fez uma reforma e destina aquele esgoto para o lugar errado, que é a drenagem. Existe algum tipo de monitoramento que identifique isso? Aí o que é que nós estamos fazendo? Nós temos feito um trabalho muito forte, em parceria inclusive agora, até agradecer ao Ministério Público do Estado da Paraíba, né, na pessoa do doutor Leonardo Quintana, doutora Cláudia. Nós montamos o grupo chamado Orla Limpa, é um projeto extremamente importante, porque muitas vezes a gente tem ações que são feitas individualmente pelos órgãos e muitas vezes não se conversam. Então essa ação do Ministério Público coordenar nos ajuda bastante nesse processo, traz para dentro uma coordenação, totalmente isenta, acompanhando esse processo. Inclusive, nós temos responsabilidade enquanto Cagepa, a Prefeitura Municipal de João Pessoa tem a responsabilidade enquanto drenagem, inclusive na parte, muitas vezes, a sociedade... Existe diálogo entre a Cagepa e a Prefeitura de João Pessoa, especificamente nesse problema? Ou tem muito mais interesse e disputa de quem é o culpado? Não, na realidade, tivemos alguns ruídos recentemente, mas extremamente superados. Eu acho que a gente tem que deixar... Mas é o quê? Cagepa com Seman, é isso? Não, muitas vezes Cagepa com Seman, a gente tem um diálogo talvez mais tranquilo com a CEINFRA, porque há uma interlocução mais direta, mas extremamente superado. Eu sempre coloco que gestor público ele tem uma obrigação primordial, que é a questão de servir à sociedade. Nós temos uma responsabilidade conjunta, inclusive a própria sociedade. Quem está nos ouvindo, eu aproveito para fazer um apelo. Então, por exemplo, nós tivemos agora recentemente, eu não posso, obviamente, expor, mas o restaurante, mas tivemos um restaurante em que o posto de visita, aquele que fica na rua com tampão, tinha 1,5 metro de gordura. A caixa de gordura. O PV nosso, que deveria ser só para receber o esgoto, estava sendo a caixa de gordura desse restaurante. E isso não pode acontecer. Perceba que muitas vezes... Não pode acontecer. O que foi feito? Nós notificamos, demos um prazo de 15 dias, porque a Cagepa não pode notificar nesse aspecto, porque a minha responsabilidade vai até aquela caixinha que fica no passeio, que nós chamamos de calçada. Então, a Sudema foi, notificou, a Seman foi, notificou, para em 15 dias ele executar a caixa e nós atestarmos que ela está funcionando. Por quê? Porque, repare, vai começar a entupir o esgoto, a rede. Porque aquilo é igual uma aveia. Se a gente começa a comer muita gordura, ele vai... Então a caixa de gordura... E vai estourar algum canto. Vai estourar algum canto. Aí vem aquela máxima. O cidadão que não conhece a rede, que não trabalha com engenharia sanitária, vai dizer, eita, é porque tem um prédio perto, o prédio tem muita contribuição, estourou. Quando a gente vai olhar, é um problema desse como aconteceu. Doutor Marco Vinícius, mas na prática, tem aí o programa Orla Limpa, Ministério Público, Cagepa e outras entidades. O que está sendo feito para evitar essas cenas que, vez por outra, borbulham na internet? Vamos lá. Primeiro, a fiscalização na rede de drenagem para retirar toda e qualquer ligação clandestina de esgoto. Então, identificado, nós vamos lá, autuamos, os órgãos que tenham o poder de polícia para tal fazem a autuação. A Cagepa faz a parte, retira a ligação clandestina, liga na sua rede oficial, e é feitas as apurações aí das diversas naturezas, civil, criminal e etc. Isso é um ponto que está sendo feito e tem sido feito reiterado. Aqueles que são, por exemplo, de maneira preventiva, nós estamos entrando em todos os bares e restaurantes, verificando a questão das caixas de gordura, para verificar se estão sendo funcionados, um trabalho também educativo, para que as pessoas possam fazer uso desse equipamento tão
importante para a manutenção do sistema. Terceira questão, investimentos muito fortes dentro da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba. Exemplo, a construção que nós estamos fazendo dentro do sistema de transporte de esgotos, né? Estamos praticamente triplicando a capacidade de bombeamento da usina Maria Rosa, que recebe toda a parte que é coletada nos bairros de Manaíra, Tambaú e Cabo Branco, são bairros que estão em pujança, em grande desenvolvimento, e a partir daí transportar de forma correta, segura, ambientalmente regular para a estação de tratamento do Roger, para que lá possa ser tratado e disposto o meio ambiente de forma adequada. Então, lembra que nós comentamos aqui que uma lavagem de mãos, aquela água que nós lavávamos ali no Cabo Branco, percorria Beira-Rio. Hoje não, ela vai chegar na Maria Rosa, vai seguir em Manaíra, vai seguir ali no sentido da Francisco Brandão, vai atravessar o retão de Manaíra como atravessou. Fizemos um método não destrutivo, aquela tubulação de 800 em tubos PID, que garante mais de 100 anos de vida útil, e sai ali por dentro, vai por dentro de Mandacaru até chegar no Roger, na estação de tratamento. Essa obra, esperamos finalizá-la agora no mês de março. Inclusive, mais uma vez, peço desculpas pelo transtorno que nós estamos causando à população, principalmente no trânsito ali em frente, mais ou menos do Manaíra Shopping, porque nós tivemos que, ali tinha um equipamento que a gente precisa colocar, que é para retirada de ar da tubulação, porque ela é bombeada, chama-se ventosa. Então, a gente precisou instalar esse equipamento, né, e ele só pode ser instalado depois da tubulação completa. Agora estamos concluindo a caixa, esperamos aí mais 10 dias estar com todo o trânsito liberado. Então, é um transtorno que vai garantir, por exemplo, eram 20 anos de transporte. Então, e quantos milhões de investimentos? Nós estamos investindo aí mais de 100 milhões de reais. Didaticamente aqui, aquela imagem que aparece, uma descida de esgoto, pelo menos de uma água escura, ali nas proximidades do Bahamas. Aquilo é esgoto mesmo? Não. Aquilo que está ali, vamos imaginar o seguinte, lá nós temos contribuição de resíduos sólidos que são jogados dentro da drenagem. Isso é um ponto que é importante dizer. Nós temos contribuição de esgoto clandestino e que, uma vez tamponada a galeria pela areia, aquilo ali que sairia naturalmente, veja, por que só acontece de vez em quando e não acontece todo dia? Por quê? Porque o que está ali, ele recebe água. Aquela drenagem recebe água de rebaixamento de lençol freático, de piscina, né? Até de pequenos córregos ou nascentes chuva que também. Muitas vezes foi colocado, chuva. E veja, quando a gente não tem um tamponamento, por que não acontece aquilo? Porque há um córrego natural. Quando a gente tampona, você tem as pequenas contribuições de ligações clandestinas que a gente tem. E aí a pergunta é, e qual é o papel da gestão municipal, da prefeitura, nesse ponto específico dessa questão do tamponamento? É o quê? Manter a desobstrução das galerias? Um dos acordos que foram feitos é exatamente manter a desobstrução dessa boca, dessas galerias. A limpeza, né? Limpeza em relação à questão, né? Tem um trabalho educativo que nós vamos ter que fazer junto à população, que é essa questão tanto da questão do esgoto clandestino, como também da própria resíduo. A quantidade de lixo que nós encontramos dentro das galerias, numa filmagem que nós tivemos acesso, é extremamente preocupante. Então, eu diria que é importante que a sociedade entenda que estamos trabalhando, aí eu posso falar em termos de Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, muito fortemente para garantir que aquilo que é de nossa responsabilidade seja efetivamente executado. Isso eu posso garantir aos senhores, todos os esforços estão sendo colocados, materiais, humanos, técnicos, tudo que o senhor imaginar. Agora, uma das coisas que nós precisamos é que o processo, ele envolve a sociedade também. Né? Na questão da gente estar no resíduo sólido, colocando no local correto. Processo de educação mesmo. Educação básica. A questão de entender, por exemplo, como está a caixa de gordura da sua casa, do prédio onde você mora. Porque precisa ser feita uma manutenção de no mínimo 6 meses. Eu citei esse da Largo da Gameleira ali, mas recentemente teve nas imediações de um hotel no Bessa. O senhor chegou a verificar aquilo ali? Todos que nós tivemos, esse grupo de trabalho acompanha, nós temos uma equipe, inclusive, nós reforçamos essa equipe nesse período, porque é um período que a gente precisa fazer mais limpeza na rede, em virtude dessas questões que eu levantei. Acontece mais nessa área de veraneio por conta do volume de pessoas ou é coincidência que tem a ver também com as chuvas de verão? Tem algumas questões que envolvem. Quando a gente tem um período de recorrência de chuva... A impressão do leigo é o seguinte, tem mais gente na cidade, o esgoto não está aguentando e estoura em algum lugar. Não. Tem sentido isso? Não tem sentido. Pra você ter ideia, vamos fazer o seguinte, passa em frente à Casa Zé Américo de Almeida, ali no Cabo Branco. No Cabo Branco.
Ali tem uma elevatória que funciona, ninguém percebe, está lá. Nós temos 6 elevatórias, daí da ponta e não do Cabo acontece Branco, lá. E pode olhar, procura o último extravasamento que ocorreu naquelas elevatórias. Todas elas estão automatizadas, eu consigo acompanhar lá do Zé Américo, onde nós temos uma central de monitoramento, para saber o que é que está funcionando, como é que está, quantas bombas estão, qual é o volume que tem, como é que está o volume do poço de sucção, se eu preciso acelerar mais a bomba, se uma fralda descartável ou outra que foi colocada de forma inadvertida, passou pelo cesto de resíduo nosso, caiu, ela enrosca no rotor, trava o rotor, a gente bota outra para funcionar e tira essa daqui pelo modo reverso. Então, a gente tem uma série de coisas que não tinha, que hoje existe dentro da companhia. Outra questão, doutor Marcos Vinícius, João Pessoa está crescendo muito, em ritmo muito acelerado. E aí fica a grande pergunta, a atual rede de esgotamento e de abastecimento dá conta dessas mudanças? Porque é muita verticalização, é muito prédio um em cima do outro, inaugurando em novos bairros da cidade. A companhia tem que diagnóstico sobre isso, a Cagepa, e o que é que precisa ser feito para acompanhar essa demanda? Ou o que está sendo feito? Bom, nós temos o projeto de universalização da cidade de João Pessoa. Quando nós dimensionamos uma rede de esgoto, a gente não dimensiona para uma rua propriamente dita. Primeira coisa, nós dimensionamos com uma densidade de uma bacia. Então, nós pegamos a quantidade de pessoas que é permitida por área, ou seja, a verticalização, por exemplo, é colocada em pauta no plano diretor. Então, nós pegamos o que a cidade planejou para ela e fazemos um cálculo em cima dessa densidade por quilômetro quadrado. A partir da quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, nós dimensionamos, pegamos um volume por habitante e fazemos esse cálculo, e a partir desse índice nós dimensionamos as redes. Depois tem elevatória, tem estação de tratamento e outras questões. Então, tecnicamente é assim que funciona. Então, você pega o Cabo Branco ainda tem. A última vez que eu olhei, que eu dialoguei com o Ministério Público, por exemplo, ele estava com 61% do índice que era previsto lá atrás ainda. Manaíra com 87%. Então, você vê que tem ainda condições da nossa rede coletora de fazer essa coleta e destinação. O que nós temos identificamos com antecedência, fizemos projetos, buscamos recursos do Banco Mundial e estamos concluindo uma obra agora em março, que é o que? Nós verificamos um volume adicional de esgoto para a Maria Rosa. Ela está trabalhando no limite dela. Então, precisamos, eu trabalho para o futuro, eu não trabalho só para hoje. Então, eu não posso chegar e dizer, a partir de amanhã eu não tenho mais condições de abastecer, de tratar o esgoto, de transportar o esgoto. Eu coleto, mas não consigo transportar. Então, fizemos esse projeto, concluímos agora, mas prevendo para quê? Mas para 20 anos para frente. Então, o que está sendo feito hoje garante a João Pessoa suportar a demanda daqui a mais 20 anos. Isso. Além disso, a nova estação de tratamento no Roger, ampliando a sua capacidade, para que a gente também dá para mais 20 anos, para que João Pessoa possa, não só João Pessoa, mas o esgoto de Cabedelo e de Bahia, que vai ser executado, também tem o seu tratamento adequado. Então, nós já estamos, essas ações elas são coordenadas. Né? De João Pessoa, região metropolitana, para Campina Grande. Teve um recente fato que chamou a atenção do país inteiro, porque virou notícia, de uma mortandade de peixes no cartão postal da cidade, o Açude Velho. Esse é o tema de uma pergunta da minha colega jornalista Cláudia Carvalho, que é aqui da TV Norte Paraíba, e que pergunta agora na tela, Cláudia. Boa noite, Heron. Boa noite, Marcos. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Hora H. O Açude Velho, a morte de cerca de 10 toneladas de peixes, o mau cheiro, isso foi pauta nos últimos dias em Campina Grande e em toda a Paraíba. Hoje pela manhã, o prefeito Bruno Cunha Lima disse que o despejo irregular de esgotos no açude é responsabilidade da Cagepa. Eu gostaria de saber do presidente Marcos Vinícius o que é que ele diz a respeito desse fato. Obrigado, Cláudia, pela pergunta aqui no programa. Presidente Marcos Vinícius da Cagepa. Primeiro, o que é aquilo? Na realidade, o problema do açude velho de Campina, ele não é atual. Ele é um problema tem velho, histórico bastante grande desde a minha primeira passagem que a gente escuta falar sobre esse processo, né? É importante que a gente diga que toda aquela área da bacia de contribuição, né, do Riacho das Piabas e de outros que envolvem ali o entorno do açude, ele tem esgoto coletado, tratado. Campina Grande hoje tem mais de 80%, quase 90% de coleta, de atendimento da sua população, dos maiores índices do Nordeste.
né? É a referência, muitas vezes, das cidades que estão aqui coletadas e tratadas. Então, volto a dizer, eu acho que quando a gente trata problemas complexos, a gente tem que entender primeiro a complexidade, ter a humildade de entender que deve existir um envolvimento de todos para a solução do problema, né? E não simplesmente apontar um ou outro como culpado por esse processo, né? De toda forma, o que a gente coloca respondendo a Cláudia, o próprio secretário da Prefeitura informou que notificou 9 ligações clandestinas. Ora, se são clandestinas, não são oficiais da CAGEPA, né? Então, na realidade, teríamos que estar trabalhando juntos para resolver o problema. A CAGEPA sempre se colocou e se colocará à disposição. Veja só, a gente precisa ser informado, pedir o acompanhamento, fazer reuniões conjuntas, colocar... O senhor acha que tem algum ingrediente político, má vontade aí de resolver a situação? Não sei, pelo menos de interagir? Eu digo a você assim, de minha parte, da parte do governo do estado, não há nenhum viés que permita, até porque o governador sempre nos orienta a servir a população da Paraíba, independente de quem esteja no governo municipal, porque é uma obrigação nossa. Agora, a fiscalização da drenagem dos canais, ele não cabe, eu não tenho poder de polícia sobre isso. O poder de polícia administrativo cabe aos entes municipais. Nós fizemos um trabalho, eu acho que você lembra muito bem disso, na chegada da transposição de São Francisco. A água não chegava porque tinha esgoto no canal. Era um esgoto que estava jogado por trás das casas. Nós tivemos, e na época, eu me lembro, ainda era, se não me falha a memória, a ex-deputada Edna Henrique, a ex-prefeita Edna Henrique, Monteiro, que na época era oposição. E nós fizemos um trabalho muito forte lá da CAGEPA. A prefeitura fez a fiscalização nos canais que tinham, nós fizemos... Eu me lembro do doutor Sagres, que inclusive se aposentou recentemente do Ministério Público, fez um trabalho de coordenação, fizemos várias reuniões, fizemos um trabalho porta a porta em cada casa. Então, quando tem esse processo, agora, faz uma fiscalização, a gente não sabe o que é, quem tem, por exemplo, quem ele notificou as pessoas, essas pessoas vão recorrer a quem para fazer a ligação oficial? Quando o prefeito publicamente aponta o dedo para a CAGEPA responde como? Na realidade, nós colocamos e respondemos a toda a imprensa que nos procurou, né, informando que a CAGEPA estava à disposição, que a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba tem a infraestrutura necessária para atender aquela área de Campina, como toda Campina Grande. A CAGEPA faz a parte dela nesse caso de Campina Grande? Eu tenho certeza. A prefeitura faz? Eu acho que assim, talvez faça de uma forma inadequada. Porque, como eu falei, a rede de esgoto é administrada pela CAGEPA. As ligações clandestinas, eu não sei porque não são administradas por mim. Cabe esse papel de fiscalização à prefeitura? A prefeitura, porque está dentro da drenagem urbana. Quem tem o poder de polícia administrativo para gerir, por exemplo, a prefeitura não pode intervir na minha rede de esgoto. Eu tenho que estar junto para poder cortar e ligar na minha rede. Ela não pode ligar na minha rede. Quem liga sou eu. Então, eu também não posso entrar na rede da prefeitura e dizer, vou tirar aqui. Por isso que precisa de um trabalho conjunto, um trabalho de inteligência prévio para fazer o sombreamento do que é drenagem urbana e o que é esgotamento sanitário, pegar quais são as casas, fazer um mapeamento trecho a trecho do canal, identificando, por exemplo, aqui tem um índice de DBO e de DQO mais alto, aqui já não tem tanto, então aqui a gente já tem uma sinalização, está vindo de onde vem essa drenagem, e aí a gente faz um trabalho de identificação. Agora, é um problema complexo e veja, tem que entender outras questões que eu particularmente não administro o açude, né? Não posso dizer como é que está a questão de recarga, a questão dos desvios que foram feitos nos canais. Então, essas questões não dizem respeito à Companhia, a Companhia não administra isso. Estou fazendo várias perguntas aqui complexas e tem a ver com o questionamento do colega jornalista Gutenberg Cardoso, homem do Polêmica Paraíba, que pergunta agora na tela. Gutenberg Cardoso. Boa noite, Heron. Boa noite, presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius. A minha pergunta é a seguinte: a grande quantidade de prefeitos desse estado, aliados do governo, tem dito que o maior inimigo do governo e de Lucas é o órgão que o senhor dirige, CAGEPA, por falta d'água. As pesquisas Quali também apontam de que a dor de cabeça número 1 para os eleitores
é a falta d'água e a culpa é da Cagepa. Como é que o senhor se sente dirigindo esse órgão com esse peso tão grande nas costas? Se houver um insucesso de Lucas e de João, vai estar na sua conta grande parte dessa derrota. Gutenberg Cardoso, obrigado pela pergunta aqui na Hora H. Gutenberg já foi lá no cenário eleitoral e voltou para cá. Tem muito problema de abastecimento? Heron, respondendo ao colega Gutenberg, na realidade, eu acho que a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, ao contrário, eu não sei qual é a informação em relação às questões dos prefeitos, mas, por exemplo, muitas das coisas que estão sendo feitas com soluções, e aí eu volto a dizer, são soluções complexas. Por exemplo, você levar água ao município de Teixeira, ao município de Maturéia, por exemplo, lá em cima da Serra do Teixeira, ele requer que a gente tenha capacidade de buscar dinheiro, tenha capacidade de fazer os investimentos. Eu vou só relatar um ponto. Só de investimento nos últimos anos, menos um ano e meio mais ou menos, nós investimos mais de 123 milhões só em extensões de rede em pequenos municípios. Eu não estou falando em municípios grandes, não. Então, eu até vou dar exemplos aqui de que, pelo contrário, eu não vou falar porque a eleição é consequência de um trabalho, né? Eu acho que você colocar um insucesso ou sucesso em apenas um órgão, né? Eu acho que a população da Paraíba sabe o trabalho que o governador João Azevedo fez. Então, captar recursos, por exemplo, quem é que investiria no município de Caturité 12 milhões de reais? Em que área? Na parte de abastecimento d'água. Caturité fica ali em cima de Boqueirão. E veja, pergunta à população, porque eu vi, talvez as pessoas que estejam falando, as informações que chegam ao nosso amigo Gutenberg, não deem conta do que eu vi no dia que eu visitei essa obra e no dia que, por coincidência, estava tendo uma feira agropecuária e eu saí do canteiro de obra, um cidadão disse: graças a Deus apareceu um governador chamado João Azevedo e vim lhe conhecer pessoalmente, que meu avô morreu, meu pai morreu e eu estou vivo eu tenho essa imagem, para ver a água chegada no meu distrito. Pergunta ao cidadão de Campo Alegre, lá em Vierópolis, quantos sequer passaram por perto, governador, para dizer que levava água para aquela população? Eu respondo. Eu fui em todas as casas ver a felicidade do povo de ter água na torneira de qualidade e poder tomar um banho de chuveiro numa senhora de 60 anos de idade, Heron. Sabe por quê? Porque é empresa pública que coloca. Vou lhe dar outro exemplo. Nazarezinho, inaugurado agora, recentemente, ali perto de Souza, nas margens do São Gonçalo. Fizemos uma adutora lá atrás, emergencial, que não tinha condição mais de abastecimento. Terminamos uma obra em tempo recorde. Pergunta ao prefeito, eu não diria nem ao prefeito, pergunta à população o que é que eles estão achando do abastecimento da água. Eu vou perguntar, já está fazendo pergunta, tem perguntas aqui que falam sobre onde não tem abastecimento por conta de problemas de barragem, mas é depois do intervalo comercial. Rapidinho a gente volta aqui, continuando essa entrevista com o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius. Não mude de canal, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje entrevistando o presidente da Cagepa, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Marcos Vinícius. Nesse bloco, na reta final, presidente, a gente vai fazer um ping-pong, um bate-bola rápido com perguntas de alguns jornalistas que participam sempre aqui do programa, a começar de o Alisson Bezerra, que é editor do portal Mais PB, tem blog na internet também, é sobre abastecimento de água. O Alisson Bezerra, é com você. Boa noite, Heron. Boa noite ao presidente Marcos Vinícius. Presente, atualmente, mais de 40 municípios da Paraíba enfrentam racionamento de água por conta da estiagem. Um dos principais problemas está na região de Patos. Quais são as soluções que a Cagepa está estudando juntamente com a ESA para amenizar essa situação, já que, segundo as projeções, o calor deve aumentar ainda mais este ano de 2026?
O Alisson Bezerra, muito obrigado pela pergunta aqui, Tomás Vinícius, especificamente sobre essa região, Patos. Lá na região de Patos, especificamente, a gente tem uma adutora que sai lá de Coremas, Mãe d'Água, coleta lá em São Bentinho, e que abastece essa área, né? Nós temos também um complemento vindo da farinha, de Jatobá, que faz o complemento. Esses dois mananciais estão praticamente exauridos, né? Estão à beira da exaustão agora, então nós tivemos que fazer um racionamento preventivo em Patos e região, onde nós temos 5 dias com água e 2 sem água, dividimos a cidade em 3 setores, para que a gente alongasse. O período chuvoso da região começou agora em dezembro, se estende até o final do mês de abril, então nós estamos acompanhando diuturnamente com a ESA a questão da recarga desses mananciais, a questão das previsões climáticas, que inclusive a partir agora da semana passada, dia 15, tende a uma mudança para as questões de chuva. Para além disso, nós fizemos já um anteprojeto para ampliar o que nós temos já, trazendo uma nova adutora lá de Coremas, Mãe d'Água, onde nós temos segurança hídrica, a questão da entrada de São Francisco, para garantir desenvolvimento para Patos e região para mais 20 anos. Estamos concluindo o orçamento prévio para apresentar ao governador João Azevedo, visando a obtenção de recursos e já início dessas obras. Tem outra pergunta aqui, ela vem de Anderson Soares, colega nosso aqui da TV Norte Paraíba, tem blog na internet também, um blog Anderson Soares. É quem pergunta agora, Anderson. Boa noite, Heron. Boa noite a Marcos Vinícius, presidente da CAGEP, aos telespectadores do Hora H. Minha pergunta é o seguinte, na verdade é uma reclamação de moradores, sobretudo da Zona Sul de João Pessoa, de condomínios, sobre a questão da vazão de água. Tem chegado pouca vazão de água nesses condomínios e aí a falta de água é constante. Eles atribuem essa problemática à CAGEP, a gestão condominial, à CAGEP. Eu queria saber do senhor uma explicação sobre isso, se realmente compete à CAGEP esse problema e a solução para essa questão da vazão de água. Obrigado, Anderson Soares. A gente tem identificado, principalmente em alguns bairros da Zona Sul de João Pessoa, isso já foi identificado, nós já temos trabalhado inclusive com a associação de condomínios, de gestores de condomínios, né, em relação a isso. Veja só, a obrigação nossa por lei é deixar 10 metros de coluna d'água lá no hidrômetro. Essa é a pressão que nós temos que colocar. Então, 10 metros de coluna d'água é como se você tivesse uma pressão de literalmente 10 metros de água em cima da sua cabeça. Imagine que, à medida que a água entra no seu condomínio, ela vai perdendo força. Então, você tem ali apartamentos de térreo mais 3, que no mínimo tem um pé direito de 3 metros. Então, 3, 6, 12. Então, a água já não chega no 12º. Então, nós temos reiteradamente encontrados imóveis que não têm o reservatório inferior. Então, ela não vai realmente chegar lá em cima. Algumas questões foram feitas por vazamento e a outra questão que nos possibilita dizer que nós estamos trabalhando num processo de setorização que garante pressão equilibrada em cada setor da cidade de João Pessoa. Começamos com o setor 4, que é onde a gente obteve recursos do Banco Mundial, pleiteamos o resto dos setores 3 para deixar toda a cidade monitorada, inclusive eu sabendo onde está cada rua a pressão. Então é importante que a população, ao comprar o imóvel, primeiro saiba se tem regularmente a questão do seu abastecimento, que a CAGEP pode deixar no hidrômetro 10 metros de coluna d'água. Existem algumas questões de alto consumo no final, por exemplo, aqui no consumo de praia, inclusive nós temos que aumentar a vazão. Algumas redes foram redimensionadas na Zona Sul. Se nós formos para o Valentina, algumas redes foram redimensionadas também. Ali no Costa e Silva, nós estamos fazendo um trabalho muito forte, diminuiu bastante a reclamação, onde nós trocamos uma rede de 150, colocamos uma rede de 250, fechando o anel. Então, é onde nós temos agora. Nós pedimos à população que, ao fazer essa reclamação, nos faça nos canais oficiais, porque eu consigo ter um mapa de calor de reclamação e muitas vezes é um problema de rua. Porque, veja só, nós tivemos uma reclamação de um apartamento interessante. As casas daqui, térreas ou térreo mais 1, não tinha problema de falta d'água. No outro tinha, porque era térreo mais 3 e não tinha reservatório inferior. Então, o problema não é da rede da CAGEP. Eu estou entregando os 10 metros cúbicos. O problema é interno de instalação hidráulica do próprio prédio, que inclusive descumpre uma norma técnica que, a partir de determinada data, tem que ter o reservatório inferior e superior. Então, esse é um ponto interessante para responder. Outra pergunta agora é de Paulo Neto, colega jornalista aqui do Grupo Norte de Comunicação, apresentador da TV Norte do Alô Paraíba. Paulo Neto é quem pergunta agora. Alô, Paulo, é com você. Olá, Heron, meus cumprimentos a você, a todo o público do Hora H, um abraço especial ao seu entrevistado, o presidente Marcos Vinícius. Presidente, com relação à água de Santa Rita,
Eu tenho recebido, através da nossa produção, tanto na TV quanto no programa que eu apresento na Rádio Liga FM com Wesley Costa, muitas críticas e denúncias dos usuários da ANE, lá na cidade de Rainha dos Canaviais. Eu lhe pergunto, existe alguma tratativa, alguma possibilidade da CAGEPA voltar a ter a responsabilidade do abastecimento d'água lá em Santa Rita? Um abraço e bom programa. Obrigado, Paulo Neto, pela pergunta. Agradecer ao amigo Paulo Neto também, um abraço para ele, mas de fato nós temos uma questão judicial ainda não resolvida, né? Nós fomos, na realidade a CAGEPA não, a população da Paraíba ela foi expropriada de um patrimônio público, né? É interessante você ter uma história que nós construímos ao longo de Santa Rita, se tem um histórico de investimento, os ativos que estão ali colocados, e de repente simplesmente se tira, se passa para um privado, nem sequer se cogita as indenizações para a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, né? Se coloca para a ANE administrar, né? Eu não vou entrar no mérito porque as reclamações da ANE dizem respeito a ela responder à população, mas a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba continua brigando judicialmente para a obtenção e retomada do sistema de Santa Rita, que entendemos ter sido feito de forma inadequada. Está em que instância? STJ ou STF? Nós ainda nem sequer temos o julgamento nós tivemos um julgamento agora de um agravo, que é o processo secundário, mas ainda não temos ainda um julgamento do processo principal ainda. Então, estamos ainda nessa discussão, aguardando que a Justiça do Estado da Paraíba se pronuncie sobre esse tema, para que possamos, inclusive, fazer ou retomar o sistema ou receber o que nos é devido. Um parênteses sobre esse tema. Quem tem um serviço municipalizado também é Sousa. Tem problemas lá e tem uma dificuldade enorme, arrolamento de dívidas e tal. A CAGEPA tem algum interesse em retomar também o abastecimento de Sousa? Isso é uma questão mais política? Existe que tipo de diálogo em relação a isso? Veja só, nós respeitamos imensamente a autonomia municipal, né? É um princípio que nós temos, nós respeitamos os gestores municipais, inclusive alguns deles ali como São Domingos, como Curral de Cima, como Borborema, nos pediram e nós assumimos os sistemas, vamos fazer investimentos pesados agora. A gente respondia a questão de Gutenberg que trazia para a gente. Imagine o distrito de Estacada, lá em Curral de Cima. Quando se pensaria que estaria se desenvolvendo projeto para um distrito daquele? Então, veja que talvez falte à CAGEPA fazer mais divulgação daquilo que nós temos feito e onde temos chegado. Terra Nova, Quilombola, lá no distrito, lá na cidade de São Bento. O investimento de mais de 6 milhões de reais que nós estamos levando para Ipueira, para Sanharão, para regularizar a Vista Serrana, pequeno município, garantir água para Paulista para mais 20 anos. Então, em Sousa, a CAGEPA aguarda a manifestação da Prefeitura. A gente respeita, temos questões a discutir financeiras, mas isso é uma questão interna que a gente está tratando. Questão financeira é o quê? Débitos. Débitos. Então, isso é uma questão que a gente discute com a Prefeitura, respeitamos a autonomia municipal e, obviamente, na hora que a Prefeitura nos procurar para entrar nessa discussão, estaremos, como todos esses municípios que eu falei, prontos para discutir e tratar da melhor forma por entender e respeitar a autonomia municipal. No minuto que me resta aqui na hora H, uma pergunta. O que é que garante a qualidade da água tratada da Paraíba? O atendimento aos parâmetros estabelecidos na portaria do Ministério da Saúde, portaria 888, que garante que qualquer água distribuída tenha que atender os parâmetros físicos, químicos, bacteriológicos que estão ali dispostos. Então, nós temos laboratórios, que inclusive nós mandamos para as secretarias de saúde os ensaios, a garantia da potabilidade. Pedimos à população que qualquer situação atípica que se tenha, por exemplo, nós temos um vazamento, às vezes entra um pouco sujeira, a água fica com um tom disforme, né? A gente está testando o sistema, lavando o sistema, muitas vezes cai no reservatório, fica um pouco sujo, nos avise para que a gente possa suspender o abastecimento, causar esse transtorno momentâneo para a gente limpar a rede e voltar a operar de forma adequada. Presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, CAGEPA, Marcos Vinícius, muito obrigado pela entrevista aqui, pela prestação de contas, inclusive de temas sensíveis que envolvem a população de João Pessoa, de Campina Grande e da Paraíba como um todo. Eu que agradeço a você, a Hora H, a todos que fazem a TV Norte Paraíba por essa oportunidade ímpar de prestar contas e dizer que estamos aqui, como eu disse a você, não vamos nos furtar a responder todos os questionamentos que são feitos.
planejamento, organização, a Cagepa tem muito a fazer ainda. Isso é uma coisa que nós entendemos que nós temos que fazer, né? Nós temos uma questão de garantia do direito de água do cidadão dos mais longínquos locais do estado da Paraíba. E o que nós fizemos, nós vamos buscar cumprir fielmente. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na TV Norte, 8h30 da noite, querendo sempre contar com o privilégio da sua companhia, da sua atenção e da sua audiência. Até a próxima segunda-feira. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. Até lá.